Olá, moçada! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Vamos dar início a mais esta videoaula para a revisão do seu Enem, do seu vestibular em Química. E hoje a aula será sobre distribuição eletrônica, como organizar os elétrons nos níveis e subníveis de energia, ou, em outras palavras, camadas e subcamadas na eletrosfera. Vamos lá ver? Então, galera, distribuição eletrônica, vamos lá começar. Então, como eu já introduzi, é a distribuição dos elétrons nos níveis e subníveis da eletrosfera. É essa organização dos elétrons entre as camadas e subcamadas. Nós vamos aprender a fazer distribuição eletrônica de átomos neutros e íons. Moçada, dois conceitos importantes que vocês têm que saber. Primeiro, a camada de valência é a última camada do átomo. Então, camada de valência é a última camada do átomo. E subnível mais energético. Subnível mais energético, galera, é o último subnível que vai ser ocupado por elétrons. Em outras palavras, para ficar mais fácil, é o último termo da distribuição eletrônica. Aí eu pus uma observação importante em camada de valência. Não é necessariamente o último termo da distribuição eletrônica. Primeiro, o que você tem que saber? Camada de valência é a última camada do átomo. Subnível mais energético é o último termo da distribuição eletrônica. Moçada, e para nós fazermos distribuição eletrônica, a gente tem que saber fazer o diagrama de Linus-Pauling. O que é o diagrama de Linus-Pauling? Ele é um gráfico, um diagrama que indica qual a ordem que os elétrons devem ser preenchidos, ou seja, que eles vão ocupar as camadas e subcamadas. Isso porque, moçada, seria muito simples se o elétron ocupasse, e até mais lógico, se o elétron ocupasse primeiro a primeira camada inteira, depois a segunda camada inteira, depois a terceira camada inteira, depois a quarta, quinta e assim por diante. Até certo ponto, isso é até verdade. Até a segunda camada, isso é verdade. Os elétrons ocupam primeiro a camada 1, depois a camada 2 inteira. Mas daí para diante, essa ordem não é necessariamente assim. Existe uma inversão entre os níveis e subníveis das camadas. As camadas meio que se misturam. A gente vai ver isso no exemplo, moçada. Mas então é por isso que é importante saber fazer o diagrama de Linus-Pauling. É ele que vai ser o mapa, nos indicar o caminho, a direção de como os elétrons têm que ser preenchidos entre as camadas e subcamadas. Tanto é que eu friso para vocês. Para fazer distribuição eletrônica, tem que saber fazer o diagrama de Linus-Pauling. Tem que saber fazer o diagrama de Linus-Pauling. Então, moçada, vamos aprender a fazer o diagrama de Linus-Pauling. Para isso, a gente tem que lembrar duas coisas. Primeiro, que o átomo possui no máximo 7 camadas, que era o número quântico principal. Só que na prática, o átomo tem no máximo 7 camadas. E os subníveis ou as subcamadas que o átomo pode ter são, vamos lá, subnível S, onde cabe no máximo 2 elétrons. Subnível P, onde cabe no máximo 6 elétrons. Subnível D, onde cabe no máximo 10 elétrons. E subnível F, cabe no máximo 14 elétrons. Josias, tem que gravar quantos elétrons cabem em cada subnível? Tem, moçada, porque se você não gravar isso, você não faz diagrama de Linus-Pauling e você não faz distribuição eletrônica. Mas tem um macete para te ajudar a gravar. Olha lá no subnível S, onde está o S. Se você virar de ponta cabeça, ele vira o número 2. Olha o subnível P, olha a letrinha P. Se você virava também de ponta cabeça, ela vira o número 6. No subnível D, a palavra D, ou melhor, a letra D, você vai lembrar que é D de 10. E o subnível F, moçada, sabe aqueles macetes ruim que você fica com raiva do professor? É esse aqui. Ainda bem que todo o outro lado da tela, senão você ia querer me bater. F, você vai lembrar que é de 14 em inglês. Tá aí, moçada. E nós vamos representar cada termo da distribuição eletrônica de acordo com essa notação que está aparecendo. Primeiro você tem um número. Esse número, que no caso aqui é um 1, é o número da camada, referente qual é a camada, o nível de energia. Aí a letrinha, que nesse caso é o S, é a subcamada, ou subnível de energia. E o número que está subscrito é o número de elétrons. Então, tá aí, moçada. Nós vamos usar essa notação para todos os termos da distribuição eletrônica.
Agora, finalmente, estamos prontos para fazer o nosso diagrama de Linus Pauling. Então, vamos começar. Dica, galera, depois que você entender, refaça isso várias vezes, para você fixar bem. Quantas camadas existem no máximo no átomo? 7. Então, escreva o número de 1 a 7, um embaixo do outro. Então, tá aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, vamos escrever as subcamadas. Você vai fazer da seguinte maneira. Na camada 1, você vai escrever só uma subcamada. É a subcamada S. Já coloquei o 2 subscrito, que é o número máximo de elétrons que cabe ali. Na camada 2, você vai escrever duas subcamadas. Então, S, P. Na camada 3, você vai escrever 3 subcamadas. S, P, D. Na camada 4, você vai escrever 4 subcamadas. S, P, D, F. E não existe mais de 4 subcamadas, moçada. Na prática, a gente tem no máximo 4 subcamadas. Então, na camada 5, você repete S, P, D, F. Agora, a partir da 6, você vai diminuindo uma subcamada. Então, na camada 6, você vai escrever S, P, D. E na camada 7, você vai escrever S, P. Entendeu, moçada? Vamos repetir? Então, escreve o número de camadas um embaixo do outro, de 1 a 7. Então, vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, você vai escrever na camada 1, um subnível, S. Conforme eu vou abaixando cada camada, eu vou aumentando uma subcamada. Então, na camada 2, SP. Na camada 3, SPD. 3 subníveis. Na camada 4, SPDF. Repete. SPDF na quinta camada. E a partir da sexta vai diminuindo um subnível. SPD e na 7, SP. Agora, moçada, você precisa fazer as setas. As setas são importantíssimas. Para você não errar, você vai pensar assim. Pega algum subnível P. E aí você liga com o subnível S que está abaixo dele. Essa seta vai ser na diagonal. Então, um P que está em cima com o S que está embaixo. Por exemplo, olha essa seta aparecendo. Liguei um P que eu escolhi com o subnível S que está logo abaixo dele. Então, P que está em cima com o S que está embaixo. Vou pegar, por exemplo, aqui embaixo. Olha só. P que está em cima com S que está embaixo. Moçada, desenhou umas duas setas. É só você desenhar setas agora paralelas a essa. Sempre ligando um P que está em cima com o S que está embaixo. Muito bem, moçada. Quando você não conseguir fazer essa regra do P de cima com o S embaixo, é só você fazer retas paralelas para ficar certinho o diagrama de Linus Pauling. E tá aí, galera, o nosso diagrama de Linus Pauling montado. Josias, como que vai ser a distribuição eletrônica? Nós vamos fazer seguindo o sentido das setas, até dar o número de elétrons. Eu vou seguir, galera, toda essa sequência de flechas desse diagrama inteiro e completo para a gente ver como que é a lógica do diagrama de Linus Pauling, como que a gente segue isso na hora de fazer a distribuição eletrônica. E depois a gente vai para os exemplos práticos. Então vamos lá, galera. Pega a primeira seta que está lá em cima. Olha lá, a primeira seta. Vai aparecer em vermelho aqui, ó. Pá, apareceu. Então ele passou pelo subnível S, que está na camada 1. Então o primeiro termo da distribuição eletrônica é 1s2. Agora acabou a primeira seta, não acabou? Vai para a segunda que está logo embaixo. Olha só. Pá, bateu no subnível S, que está na camada 2. Então o próximo termo é 2s2. Acabou a segunda seta. Acabou, Josias. Então vai para a terceira seta, que está logo abaixo dela. Pá, bateu no subnível P. Esse subnível P está na camada 2. Então, olha só, o próximo termo é 2p6. Só que essa seta ainda não acabou. Então, continua a deslizar por ela. Bateu no subnível S, que está na camada 3. Então, o próximo termo da distribuição é 3s2. Acabou a seta? Acabou. Vai para a próxima de baixo. Bateu no subnível P, que está na camada 3. Então, 3p6. Continua nessa seta que ela ainda não acabou. Bateu no subnível S, que está na camada 4. Então, 4s2. Acabou a seta, Josias. Vai para a próxima de baixo. Bateu no subnível D, que está na camada 3. 3d10. Continua deslizando por ela. Bateu no P, que está na camada 4. 4p6. Continua nessa seta. Bateu no S, que está na camada 5. 5s2. Acabou a seta. Vai para de baixo. Então, bateu no D, que está na camada 4. 4d10.
5p6, 6s2, vai para a próxima seta de baixo. 4f14, 5d10, 6p6, tá parecendo bingo, né, galera? 7s2, vai para a próxima seta de baixo agora. 5f14, 6d10 e 7p6. Galera, evidentemente que na maioria dos casos, né, praticamente todos, nós não vamos percorrer o diagrama inteiro. Eu só fiz isso a título de exercício com vocês. Mas vamos ver agora os exemplos, como que fica a primeira distribuição eletrônica em átomos neutros. Então, nosso primeiro exemplo, nós vamos fazer a distribuição eletrônica do elemento sódio. E o sódio tem número atômico 11. Para que isso é importante? Moçada, número atômico é número de prótons. Na verdade, galera, nós não fazemos distribuição de prótons. É distribuição eletrônica, é de elétrons. Só que um átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se um átomo neutro tem 11 prótons, ele tem 11 elétrons. Logo, nós vamos fazer a distribuição eletrônica de 11 elétrons. Por favor, distribuição eletrônica, faz o diagrama de Linus Pauling, ele já apareceu aí do lado. Então, galera, seguindo os termos, vamos começar a fazer a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Você vai controlando mais ou menos o número de elétrons, para você não chegar também lá no final, aí você já passou do número de elétrons faz tempo, é trabalho a mais. Galera, vamos somar quantos elétrons deu até agora? São os números que estão sobrescritos, certo? Esses daí que apareceram circulados. Então, aqui somando esses elétrons, eu tenho 2 mais 2 mais 6 mais 2, 12. Só que eu não queria 12, eu queria 11. O que eu faço então? Você pega o último termo, que aí apareceu grifado em azul, circulado. E aí, moçada, você vai ajustar esse número de elétrons para a soma dar 11, que é o que a gente quer. Então, em vez de 3s2, aqui tem que ser 3s1. Agora sim, se eu somar os elétrons, eu tenho 11 elétrons. Está feita a distribuição eletrônica. Então, essa é a distribuição eletrônica do sódio, galera. Agora é importante a gente ver o número de elétrons que tem por camada. Então, olha só. Na camada 1, eu tenho 2 elétrons. Agora, na camada 2, galera. Importante que na camada 2, eu tenho 2 termos que representam a camada 2. O 2s2 e o 2p6, porque são dois subníveis diferentes. Mas você vai olhar em tudo que tem o número 2. Então, camada 2 é o... Eu vou contar os elétrons, o 2s2 e o 2p6. 2 mais 6, 8 elétrons na camada 2. Entenderam, moçada? Tudo que tem número 2, você conta para definir o número de elétrons da segunda camada. E, finalmente, camada número 3, eu vou circular ali o termo que tem camada 3, eu tenho 1 elétron somente. Perguntas que são clássicas nesse tipo de exercício, que você vai ter que saber responder. Primeiro, qual é a camada de valência? E, às vezes, quantos elétrons tem na camada de valência? Então, eu já grifei aí para vocês, moçada. Camada de valência é a última camada. Nesse caso, a camada de valência é a camada 3. E a outra pergunta que é comum, qual é o subnível mais energético? Subnível mais energético é o último termo da distribuição eletrônica. Olha a distribuição eletrônica. O último termo é o 3s. Então, o subnível mais energético é o 3s. Tá aí, moçada. Já fizemos a distribuição eletrônica desse elemento e já temos o número de elétrons por camada. E aí, dessa distribuição, a gente consegue descobrir qual é a camada de valência e qual é o subnível mais energético. Vamos fazer a distribuição eletrônica agora com um pouquinho mais de elétrons. O selênio, cujo número atômico é 34, é um átomo neutro. Então, o número de prótons é 34, logo o número de elétrons é 34. Então, nós vamos fazer a distribuição eletrônica de 34 elétrons. Faz o diagrama de Linus Pauling. E vamos lá, galera. Começa a seguir as setas. 1s, 2, 2s, 2, 2p, 6, 3s, 2, 3p, 6, 4s, 2, 3d, 10, 4p, 6. Tá aí, galera. Vamos fazer a soma desses elétrons para ver quanto deu já? Então, soma aí todos esses elétrons. Olha só,
2 mais 2 mais 6 mais 2 mais 6 mais 2 mais 10 mais 6 deu 36 elétrons. Mas eu queria 34 elétrons. Então, o que você faz? Pega o último termo e ajusta o número de elétrons para a soma dar exatamente o que você queria. Então, em vez de ser 4p6, para a soma dar 34, tem que ser 4p4, tem que tirar 2 elétrons. Agora sim, a soma deu 34 elétrons. E está feita a distribuição eletrônica do selênio. Vamos ver quantos elétrons a gente tem, galera, em cada camada? Então, na camada 1, eu tenho 2 elétrons. Camada 2, circula todo mundo que é camada 2. Olha só, eu tenho 2 termos aí que é camada 2. Eu tenho na camada 2, então, 2 mais 6, 8 elétrons. Camada 3, moçada, cuidado, circula todo mundo que está na camada 3. Olha só, eu tenho 3s2, 3p6 e olha o 3d10 ali no meio, meio que perdido, mas ele também é camada 3. Então, soma tudo. Na camada 3 eu tenho 18 elétrons. Camada 4, grifa todo mundo que é camada 4. Olha só, eu tenho o 4s2 e o 4p4. Então, na camada 4 eu tenho 6 elétrons no total. Então, tá aí, moçada, o número de elétrons por camada. E aí, galera, vamos ver qual é a camada de valência. A camada de valência é a última camada, que no caso é a camada número 4. Camada de valência é a camada número 4. E quantos elétrons eu tenho na camada de valência? 6 elétrons. E qual é, moçada, agora o subnível mais energético? É o último subnível da ordem da distribuição. É o termo que vem por último. É 4p. Se você já entendeu legal a parte de distribuição eletrônica no átomo neutro, passa lá para frente, vai direto para a parte da distribuição eletrônica em íons, que está nessa mesma aula. Agora, se você quer reforçar um pouquinho melhor o conceito, vamos fazer mais um exemplo, agora com um pouco mais de elétrons. É o nióbio, que tem número atômico 41. Então, moçada, átomo neutro, 41 prótons, 41 elétrons. Então, vamos lá fazer a distribuição eletrônica, distribuir 41 elétrons pelas camadas e subcamadas. Vamos lá, galera, coragem. Então, começando, 1s, 2, 2s, 2, 2p, 6, 3s, 2, 3p, 6, 4s, 2, 3d, 10, 4p, 6, 5s, 2 e 4d, 10. Tá aí, galera. Vamos somar esses elétrons. Vamos ver quanto deu já a soma desses elétrons. A soma aqui deu 48. Uma dúvida que vocês podem ter. Josias, como que eu sei que eu tenho que parar aí? Na verdade, moçada, eu não sei. Eu tenho que ir somando, né? Você vai somando e aí você vê até onde dá o número de elétrons. Aqui eu já preparei a aula bonitinho para vocês. Mas você, quando for fazer um exercício, tem que ir somando para saber onde você vai parar. Então aqui, galera, deu 48 elétrons. Mas eu quero 41. Então o que eu faço? Eu pego o último termo e eu ajusto o número de elétrons para que a soma dê 41. Então, no caso, aqui de 4d10 vai ter que ser 4d3, porque aí a soma vai dar 41. Veja bem, moçada, 10 elétrons é o máximo que cabe no subnível D. Mas pode ter 1? Pode. Pode ter 5? Pode. Pode ter 8? Claro. Pode ter 9? Sim. Ele tem que ter 10 no máximo, mas ele pode ter menos que 10. Então, tá aí a distribuição eletrônica do nióbio. Vamos falar quantos elétrons tem em cada camada. Então, camada 1, galera, tem, olha lá, circulei 2 elétrons. Camada 2, circula tudo que é o número 2. E soma 6 mais 2, 8 elétrons. Camada 3, circula tudo que é o 3, moçada. Olha o 3d10 meio que perdido ali no meio, entre o 4s e o 4p. Então, cuidado para você não excluir termo. Então, na camada 3 eu tenho 2 mais 6 mais 10, 18 elétrons. Camada 4, circula tudo que tem o número 4. Olha o 4s, olha o 4p e olha o 4d, eles não estão juntos. Percebeu, galera, como é aleatório essa ordem que os elétrons vão preenchendo as camadas e subcamadas? É por isso que o diagrama de Linus-Pauling é importantíssimo, é indispensável. Então, soma 2 mais 6 mais 3. Na camada 4 eu tenho 11 elétrons. E na camada 5, para terminar, eu tenho 2 elétrons. Qual é a camada de valência?
É a última camada, moçada, que no caso é a camada 5. Agora, olha a pegadinha, olha a pegadinha. Dá uma olhada lá na distribuição eletrônica. Qual que é o último termo? É 4D. Então, se você só olhar para o último termo, você pode, erroneamente, achar que a camada de valência é a 4. Mas não é, galera. A camada de valência é a última, que no caso é a quinta. Só que a camada 5, no caso 5S, não foi o último termo da distribuição eletrônica. Então é aí que está a pegadinha, que você não vai cair, porque você já entendeu isso, bem legal. Então, moçada, a camada de valência é a quinta. E qual é o subnível mais energético? Aí sim, é o último termo da distribuição eletrônica, que no caso, 4D. Legal, moçada, fixou bem? Beleza, porque agora nós vamos falar da distribuição eletrônica em íons. Só lembrando para você que íon é um átomo que tem uma diferença entre o número de cargas positivas e negativas. Isso porque um átomo pode ganhar elétron ou perder elétron. Então, tem íons positivos, que são cátions, e íons negativos, que são os ânions. E aí eu vou falar duas regras bem simples para você, para fazer distribuição eletrônica em íon. Primeiro, você entendeu como faz distribuição eletrônica em átomo neutro? Então, beleza. Você vai fazer a distribuição eletrônica do íon como se ele fosse um átomo neutro. Ele não é um átomo neutro, mas você vai fazer como se fosse um átomo neutro. Você vai ignorar, a princípio, que ele é um íon. E aí, só na segunda etapa, só depois, você vai adicionar ou remover esses elétrons do íon adicionais na camada de valência. Então, olha só, por exemplo, se for um ânion, ele ganha elétron, não ganha? Então, você vai adicionar esses elétrons a mais na camada de valência. E se ele for um cátion, ele perde elétron. Então, você vai retirar esses elétrons da camada de valência. Sempre da camada de valência. Vamos ver um exemplo, então. Vamos fazer a distribuição eletrônica do íon K+, o íon potássio, um cátion aí. Vamos lá, galera. O potássio, ele tem número atômico 19. Então, qual que é a primeira coisa a fazer? Esquece que ele é um íon. A primeira coisa que você vai fazer é que você vai considerar o átomo como se ele fosse neutro. Então, se o átomo fosse neutro, então o potássio tem 19 prótons, portanto 19 elétrons. Galera, se o átomo fosse neutro, tá ok? É a primeira etapa. Então, a distribuição eletrônica nessa primeira etapa, nós vamos distribuir 19 elétrons. Então, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Beleza, galera. Soma esses elétrons. Quanto que dá? 20. Só que eu quero distribuir 19 elétrons. Então, você pega o último termo e você vai ter que ajustar o número de elétrons. Em vez de 4s2, para a soma dar 19, tem que tirar um elétron. Então, vai ser 4s1. Moçada, até aqui eu não fiz nada de diferente da distribuição eletrônica de átomo neutro. É tudo igualzinho, não fiz nada diferente. A diferença vem agora. Segunda etapa, você vai adicionar ou remover os elétrons adicionais da camada de valência. No caso, o íon K+, a carga positiva, indica que ele perdeu um elétron. Então, o que você vai fazer? Olha a camada de valência. Cadê a camada de valência? Ali, é a camada 4. Você vai retirar um elétron dessa camada de valência. Então, você retira um elétron da camada de valência, era 4s1, virou 4s0. Só que espera aí, moçada. Um subnível que não tem elétron nenhum, não existe. Então, se o 4s não tem nenhum elétron, tem 0 elétron, ele não existe. Então, a distribuição eletrônica do íon K+, para no 3p6. De forma que aí nós temos a distribuição eletrônica do íon K+, do íon potássio+. Beleza, galera? Aí a gente pode fazer a mesma coisa que a gente já fazia para o átomo neutro. Ver quantos elétrons tem em cada camada. Na camada 1 tem 2 elétrons, na camada 2 tem 8 elétrons, na camada 3 tem 8 elétrons também. Camada de valência é a camada 3, é a última camada. E qual é o subnível mais energético? Subnível mais energético é o último termo da distribuição eletrônica, é o 3p. Beleza, moçada? Vamos fazer mais um exemplo? Vamos fazer a distribuição eletrônica do íon tecnésio mais 2. Então, primeiro, nós vamos considerar como se o átomo fosse neutro. Esquece que ele é um íon.
Se ele fosse um átomo neutro, então o tecnésio tem 43 prótons, e se fosse neutro, teria 43 elétrons. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica de 43 elétrons. Esquece que ele é um íon. Então, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10. Moçada, vamos ver quanto que dá a soma desses elétrons. Soma tudo. Então, somando esses elétrons, a soma dá 48. Mas eu preciso distribuir 43, não é 48. Então, você pega o último termo e você ajusta o número de elétrons para que a soma dê 43. Então, moçada, você tem que tirar 5 elétrons, né? Para a soma dar 43. Então, em vez de 4d10, aí vai ficar 4d5. E tá aí, moçada. Agora sim, nós fizemos a distribuição eletrônica do átomo de tecnésio. Segunda etapa, adicione ou remova elétrons da camada de valência. Então, o íon é tecnésio 2+. Significa que ele perdeu 2 elétrons. Então, se ele perdeu 2 elétrons, o que nós vamos fazer? Nós vamos retirar 2 elétrons da camada de valência. Aonde está a camada de valência? E cuidado aí com a pegadinha, galera. Observa que a camada de valência é a quinta. Olha aí, essa é a camada de valência. Para quem for no último termo direto, iria errar, porque o último termo é camada 4, 4d5. Só que a camada de valência é a quinta camada, é a maior camada que o átomo tem. Então, nós vamos retirar 2 elétrons da camada 5, que é a camada de valência. Em vez de ser 5s2, fica 5s0. Só que, galera, quando um subnível não tem elétron nenhum, ele não existe. Então, não existe 5s0. Então, portanto, a distribuição eletrônica vai ficar desse jeito aí. O subnível, o termo 5s, desapareceu. E aí nós podemos ver quantos elétrons nós temos por camada. Na camada 1 nós temos 2 elétrons. Na camada 2, 8 elétrons. Na camada 3, 18 elétrons. Soma todos os termos daquela camada. Na camada 4 nós temos 3 elétrons. Qual é a camada de valência do íon? É a última camada. Agora sim é a camada 4, porque é a maior camada que tem na distribuição eletrônica aí do átomo. Quantos elétrons eu tenho na camada de valência? 13. E qual é o subnível mais energético? É o último termo da distribuição eletrônica, que é o subnível 4D. Tá aí, moçada. Então, moçada, essa foi nossa aula de distribuição eletrônica. Agradeço a você que acompanhou mais essa videoaula. Espero que esse conteúdo possa ter te ajudado. E, moçada, uma dica, treina. Porque quando a gente fala de distribuição eletrônica, você tem que pegar o jeito de fazer. E, principalmente, saber fazer o diagrama de Linus-Pauling. Porque Enem nenhum e vestibular nenhum te dá o diagrama de Linus-Pauling pronto. Então, você vai ter que saber fazer lá na hora. Então, treina bem para ficar bem firme no diagrama. E depois treina alguns exercícios, pegando alguns átomos na tabela periódica, alguns íons. E treinando fazer a distribuição eletrônica. Moçada, obrigado por mais essa videoaula, de você estar junto acompanhando. E até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.